Já. Eu sou José Luiz da Conceição, ex-repórter fotográfico do jornal Notícias Populares, um famoso jornal que circulou na cidade de São Paulo nos anos 80 e que tem uma grande história que foi feita pelos grandes jornalistas da época. E eu estou aqui com Antônio Marcos Sodera, um dos repórteres daquela época, dos anos 80, no tempo áureo do jornal. E nós vamos tentar, nesse nosso primeiro podcast, dar sequência a resgatar histórias daquele período áureo do jornal. Sodera. Antônio Marcos Sodera, jornalista desde os 16 anos, trabalhei no Notícias Populares na década de 1980 também, como repórter de polícia, o que no Notícias Populares é uma redundância, porque grande parte do noticiário, do jornal, era polícia, né? Mas o NP, como a gente vai mostrar aqui, não era só o espreme sai sangue, como ficou famoso, entre as pessoas, entre aqueles até que queriam um pouco detratar o jornal, que era realmente o jornal popular. Ô Sodera, mas o Jornal Notícias Populares, ele funcionava onde? Bom, ele funcionava na Barão de Limeira, né? Ele era um jornal que pertencia ao grupo Folha da Manhã, né? Uma redação, acho que era no 5º andar, com a característica era as famosas pastilhas, né? Nas paredes, que é como é a Folha até hoje. E agora, Sodera, quando você chegou no Notícias Populares, o Jornal Notícias Populares já existia desde os anos 60, mais precisamente a partir do dia 15 de outubro de 1963. Ele passou por várias fases e quando você chegou lá no Jornal Notícias Populares daquela época, quem era o editor? O editor era Ebrahim Ramadan. Ebrahim Ramadan, que tem até num blog que eu faço sobre Notícias Populares. Fiz uma entrevista com ele, Ebrahim Ramadan. Ele ficou 18 anos como editor do jornal. E ele tirou o jornal de 30 mil exemplares vendidos por dia. Esse jornal passou a ter uma média de 130 jornais exemplares vendidos por dia, que o Notícias não tinha assinatura, era um jornal feito, era simplesmente para venda em banca. Agora, Sodera, quando você entra no Jornal Notícias Populares e você vai direto para a editoria de polícia, como é que era a rotina da editoria de polícia onde você trabalhou por muitos anos? A editoria de polícia tinha o Vital, que era o editor direto, né? Uma pessoa muito bacana, muito competente e que ficava sempre atento às coisas mais esdrúxulas assim que tivesse, né? E a gente tinha uma média por dia, naquela época, de uns 10 crimes violentos. A gente dava uma ligada para a assessoria de imprensa da Polícia Militar e a gente tinha uma relação de crimes. A gente via qual poderia ser uma possível manchete, qual tinha um desdobramento, alguma coisa, às vezes até alguma coisa curiosa, um ponto curioso, porque nem sempre a notícia de polícia era uma notícia que resultasse em morte, como aconteceu uma certa vez, uma senhora, ela descobriu, ela estava ela e a filha descobriram que o marido estava traindo ela com a vizinha. Aí foram lá, imobilizaram a vizinha, ela e a filha imobilizaram a vizinha e passaram pimenta malagueta nas partes da mulher, né? E a manchete foi uma coisa risível, né? Que temperou o sexo da rival com pimenta malagueta, certo? Uma manchete onde ninguém morreu, certo? Mas teve, claro, um ato de violência. Então quer dizer que o tempero das manchetes era extraído de acordo com um detalhe
que só o Jornal Notícias Populares tinha esse olhar, uma lupa sobre aquele fato, né? Sim, às vezes o detalhe é que fazia até a vendagem, aumentava a vendagem do jornal. Por exemplo, tinha uma época, o Cabo Bruno foi famoso por idas e vindas, era preso, solto, preso, e ele era tido como um justiceiro, né? Um cara que matava pessoas, matava marginais, matava bandidos. E, uma certa época, nesse período que o Cabo Bruno, não me lembro se ele estava solto ou preso, né? Só sei que aconteceu um crime na Zona Sul. Um cara foi assassinado, um cara que era tido como justiceiro na Zona Sul. Ele foi assassinado com uma espingarda, um tiro de calibre 12, né? Que é um negócio de matar elefante, né? E que arranca a capota de um carro. Tal. E aí, a manchete do NP foi assim: assassinado, executado o Cabo Bruno da Zona Sul. Certo? O detalhe, da Zona Sul. Muita gente, obviamente, comprou o jornal pensando que o Cabo Bruno tinha sido executado. Né? O famoso Cabo Bruno tinha sido executado. Eu lembro que teve uma venda espantosa de aumento de venda nas bancas. E lembrando que o Jornal Notícias Populares não tinha assinatura, era tudo... através da venda avulsa, né? Na banca de jornal, né? Sim, só na banca de jornal. E o Notícias Populares, por exemplo, ele tinha um detalhe, né? Hoje que você tem toda essa parafernália, né, de comunicação, Notícias Populares tinha um detalhe, a gente tinha 2 capas, né? O jornal tinha 2 cadernos, né? E a gente sempre fazia a manchete do jornal e tinha uma outra manchete, algum outro fato, que ficava no segundo caderno. E as bancas já eram orientadas para quando passasse um determinado horário da tarde, por exemplo, você trocava. Então, você tinha, o que você tinha? Você acabava tendo 2 manchetes no mesmo dia. Certo? De repente, a pessoa que passou de manhã viu uma manchete, a pessoa que passou à tarde viu outra manchete. Então, quer dizer que tinha 2 tiragens ao longo do dia? Não eram 2 tiragens, era o mesmo jornal, mas com 2 manchetes. Você tinha um poder de atração maior. Né? Porque, de repente, a pessoa... Aquela primeira manchete que o cara viu de manhã, ele passou lá e não se atraiu muito. Mas, de repente, a segunda manchete que ele viu foi atraente e ele foi lá e comprou o jornal. Agora, Sodera, quando você chega no Jornal Notícias Populares, e você lembra, assim, de algumas curiosidades da redação, o dia a dia da redação? Era muito divertido, né? Foi um lugar onde eu trabalhei, fui feliz e sabia, certo? Não era assim que eu não sabia, eu sabia que eu era feliz, porque eu ia trabalhar sempre imaginando que ia ter alguma coisa nova, né? Alguma coisa diferente que a gente ia fazer. E tinha tudo assim, o jornal tinha um envolvimento, né, desde a parte de esportes, do pessoal, né, que também vendia muito. Tinha, na época, uma colunista famosa que fazia a parte dos famosos, né? Então, é sempre o munducão dos famosos, né? As brigas, separações, casamentos, coisa e tal. E tinha a participação fantástica até dos contínuos do jornal, né? Os contínuos que eram funcionários que, às vezes, quando a editoria ficava em dúvida sobre uma manchete, consultava. O cara mostrava para eles, que manchete ficaria melhor aqui. E eles acabavam escolhendo até a manchete. Então, tinha assim, um envolvimento muito grande de todo mundo, né? Todo mundo buscava fazer o jornal. E era que não era só, como eu disse, polícia, porque o jornal ele tinha colunistas de todas as religiões, até Dom Paulo Evaristo Arnes escreveu lá. Ele tinha colunistas de todos os sindicatos da cidade, até o atual presidente Lula escreveu lá, foi uma das pessoas que escreveu lá, né? E então foge daquela coisa, daquela pecha de o espreme sai sangue. Não era o espreme sai sangue, era um jornal popular que tinha a audácia, por exemplo, de transformar para o público leitor
as notícias de economia em coisas palatáveis. Por exemplo, todo fim de ano, normalmente no Brasil, na política econômica, naqueles entra plano, sai plano, plano cruzado, plano não sei o que lá, da economia, né? Coisa e tal. Sempre tinha assim, no final do ano tinha uma surpresa. Vinha o ministro da Economia, o ministro da Fazenda e decretava que tinha acontecido, ia acontecer isso, isso e aquilo, né? E às vezes mudava a vida das pessoas, né? Uma das manchetes mais bacanas que eu vi no Notícias Populares foi assim, né? Papai Noel assassinado num pacotão de Natal, que foi um pacote do governo no final do ano, quer dizer, que mudou a vida econômica de muita gente. Ô Sandé, eu tô vendo você com uma camiseta, usando uma camiseta de um disco voador abduzindo um gato. E você me fez lembrar de algumas coisas que acontecia na nossa rotina do Jornal Notícias Populares. Eu, como repórter fotográfico, eu mesmo passei por essa situação. De chegar na redação do jornal e os caras me verem ali, o chefe, ô Conceição, vem cá, vai lá pra Zona Sul que teve uma chacina. Daí eu ia lá pra chacina. Fazia a foto da chacina e voltava para a redação. Eu mal pisava na redação. Ô, Conceição, já que você chegou, que bom que você chegou. É o seguinte, tenta arranjar uma mulher que tope sair pelada no jornal para a edição de domingo. Daí eu saía lá para as ruas da boca do lixo para fazer a foto da mulher que topasse sair pelada. Quando eu voltava, os caras, oh, que bom que você voltou, porque acabou de acontecer um acidente em determinado ponto da cidade. Saía eu correndo atrás do tal acidente. Quando eu voltava, os caras, oh, que bom que você chegou, porque ó, tem um centro espírita em que o Elvis Presley abaixou lá no centro espírita e vai lá atrás do centro espírita para tentar entrevistar alguém que o Elvis Presley abaixou no centro. E quando você voltava, oh, que bom que você voltou. Tem um disco voador que apareceu em tal ponto da cidade, tem que ir atrás desse tal disco voador. Então essa camiseta me fez lembrar dessa rotina como era o Jornal Notícias Populares, né, Soler? E você levantou um ponto muito importante, não é por estar na sua presença, mas uma coisa muito importante era a integração do repórter de texto com o repórter fotográfico, certo? Porque a gente não falava fotógrafo, era repórter fotográfico, porque a fotografia no Notícias Populares era uma coisa importantíssima e o entrosamento repórter de texto, repórter fotográfico ajudava muito. Quantas vezes nós saímos juntos, né, coisa e tal, e você via detalhes que eu não tinha visto. Depois a gente trocava as informações e isso acabava saindo na matéria, ajudava na qualidade da matéria, porque é como se fosse numa TV, você tem que ter o cinegrafista, tem que estar entrosado com o repórter. E no caso do Notícias Populares, havia esse entrosamento do repórter de texto com o repórter fotográfico, e isso só resultava em coisas bacanas, né? Mas às vezes o detalhe era o que salvava a notícia, né? E fora essa sintonia entre fotógrafo e o repórter, havia também um outro elemento que era muito importante na nossa cobertura, que era o motorista. E havia motoristas assim bem bem exóticos, né, para não dizer outras palavras, porque eles também faziam parte da equipe e muitas vezes os motoristas ajudavam a gente de tal forma que se não fosse a ajuda do motorista, a gente não conseguia chegar na matéria. Não conseguia chegar na matéria e às vezes não conseguiria sair vivo da matéria, né? Porque às vezes a gente tinha que sair correndo. Então o motorista ficava preparado, né? Ficava preparado lá para sair rapidinho do carro, porque às vezes o cerco se fechava, né? Me lembro até de um caso, uma vez que a gente foi eu e o Zé Luiz aqui, nós fomos cobrir uma matéria de um pai que matou, se não me engano, ele matou a mulher, os filhos e se matou, né? E o velório, por essas coisas incríveis assim, aconteceu um ao lado do outro, no crematório de Vila Alpina, um ao lado do outro, né? E aí a gente estava lá e ia fazendo foto, coisa e tal, e ouvindo um lado, vindo o outro. Só que o lado da mulher, da mulher, né, da família da mulher, totalmente
contra o cara, né, que, pô, matou a família dele. O lado do cara, pô, a mulher era uma piranha, fazia isso. Então, a gente foi lá, daqui a pouco a gente foi vendo que estava todo mundo ficando revoltado contra a gente. Certo? Porque estava lá naquele momento e daria a impressão que a gente estava explorando alguma coisa. E não era, a gente queria ouvir as pessoas, né? Só que, como estavam lado a lado, e daí a gente teve que sair correndo para fazer, para escapar Na hora do pipocar do flash, né? Os caras vieram para cima da gente e o motorista, assim, não é ágil. Tinha que ter essa esperteza. Então, fazia também o piloto da viatura tinha que estar tá entrosado. Ô, Sodera, e entre essas pessoas que eram figuras que parece que só tinha no Notícias Populares, na nossa redação, os tipos que frequentavam a redação, você pode citar pelo menos um? Tipos que não eram nem tipos, eram personalidades mesmo, né? O Chacrinha ia muito lá, né? Aí tinha o Julinho, que era um companheiro nosso já falecido, né? Que era repórter de polícia também, poeta, um grande poeta e tal. E o Julinho ficava assim, aí o Chacrinha entrava pela portaria da Folha e o Juninho já veio. Aí, velho guerreiro. Aí o Chacrinha ficava todo pampeiro. De repente lá aparecia Tonico e Tinoco, né? Sempre aparecia alguém, né, do mundo artístico, até que iam para falar com a colunista nossa lá, né? Do Notícias Populares, que cuidava dessa área de personalidades, né? Não, e sem falar das personalidades, as coisas exóticas que aconteciam lá, que eu me lembro que uma vez apareceu lá uns atores de circo para divulgar o show que eles iam fazer numa apresentação na periferia, e eles aparecem na redação com um macaco. Daí todo mundo... Onde já se viu hoje, num dia de hoje, apareceu um macaco na redação. E uma vez apareceu um cara levando uma oncinha. Quando você imagina que vai aparecer alguém levando uma onça na redação do jornal? Quer dizer, o jornal tinha tinha uma característica que, pensando bem nos dias de hoje, é impossível imaginar que isso acontecesse, né, Sodero? Era uma redação que vivia, né? Às vezes que a notícia aparecia ali, se apresentava ali presente, né? Sem contar no tempo que começaram a sair, a gente usar a capa colorida já, né? Coisa e tal. Eu saía muita mulher, né? Muita mulher bonita, né? Coisa e tal. E aparecia, de repente, né? Na parte onde era o arquivo, né? Se colocava lá um fundo infinito, que na verdade era um papel de jornal, né? Uma coisa assim, você sabe bem das fotos, e se faziam fotos de mulheres, não me lembro se saíam nuas, mas eram seminuas, né? Porque não podia até sair, né? Tinha algum aspecto nessa área de censura ainda, né? Mas tinha isso, que de repente você estava vendo um baita mulherão passando de biquíni pela redação, né? Ou rodando pela Folha de São Paulo, pelo prédio da Folha, né? Tem histórias muito pitorescas nessa área que nós vamos contar ainda. Legal. Ô Sodera, agora sim, depois que você saiu do jornal Notícias Populares, você talvez seja a pessoa que mais valoriza a memória daquele período áureo do jornal. Tanto que você criou o blog, né? Conta pra gente sobre esse blog. Eu criei esse blog, eu estava já fazendo outras coisas e trabalhando com o pessoal aí na Avenida Paulista e tal, e aí eu estava contando histórias e eu quero falar, porque você não procura lá no domínio, né? E ver se tem um... Aí eu achei domínio que estava livre lá, noticiaspopulares.blog.br e tal. E na época eu iniciei o blog, isso eu iniciei em 2009, e de lá para cá ele tem quase 7 milhões de visualizações, né? E ali eu fui tentando resgatar a minha maneira, colocando alguns fatos que eu vivenciei, né?
E depois abri, né? Tem entrevistas até com você lá, tem outras coisas e histórias. E a participação do Notícias, né? Por exemplo, nós tivemos uma participação muito grande, graças até ao blog. Aliás, na época eu me lembro que quando eu abri o blog, eu dei uma entrevista para a Rádio Bandeirantes, né? De manhã explicando até a participação que é uma figura que aparece aí no blog, que é o Pelezão. Né? O Pelezão foi a manchete, a psicóloga pega na marra e violenta o indigente. Essa matéria, rendeu várias manchetes e essa saga aí foi feita por mim. Né? Então, eu coloco lá. Esse foi o meu bebê diabo no Notícias Populares, que era um sujeito, coitado, que estava na rua, né, na fila da sopa, que a gente chamava, que era o CETREM, Central de Encaminhamento e tal, e apareceu uma psicóloga e aí teve um lance de que ela levou ele pro carro tal, e transaram tal, e isso virou notícia. Né? A gente nunca citou o nome da psicóloga, é só as iniciais, coisa e tal, mas isso rendeu 16 manchetes. Né? Então eu coloquei isso no blog, coloquei outras histórias, né? E ele chamou atenção futuramente quando foi lançado o Faroeste Caboclo, em São Paulo, uma agência Clique de publicidade. Me chamou e aí eu peguei você, peguei o Ebrahim Ramadan, que era o editor, peguei o José Luiz Proença, que foi secretário de redação do jornal. Né? E aí foi criado assim para fazer o lançamento do filme, nós criamos uma nova redação do Notícias, né? Saiu encartado na Folha um Notícias Populares com 300 mil exemplares, né? Falando do filme. E o filme era era noticiado como se fosse, né? Como se fosse um caso de polícia, né? Treta por rabo de saia termina em morte, né? Era o título até os caras se basearam no antigo Notícias Popular para fazer uma peça publicitária de divulgação do filme Faroeste Caboclo. Em São Paulo. E daí essa redação fictícia foi criada. Nós, como jornalistas, viramos atores dessa peça publicitária. E foi uma das plataformas que eles usaram para a divulgação do filme. E fez tanto sucesso, né? Que rendeu, acho que levou 500 mil pessoas E muita gente ficou imaginando que o Notícias Populares ia ser ressuscitado, né? Tanto que a Folha até criou uma coluna semanal na época, né? Nem sei se tem mais, mas criou uma coluna mostrando lances do Notícias Populares, né? E foi muito bacana. Teve até cachê, né? Ganhamos um cachezinho para fazer a coisa, porque era publicidade, né? Na verdade. Mas veio a partir do blog também, porque o blog ele ficou mantendo. No blog ainda você tem uma das modéstia à parte, a melhor entrevista que teve até hoje com o editor o Ebrahim Ramadan, que ficou 18 anos à frente do jornal, e é o cara que pegou o jornal com 30 mil exemplares e passou ele até 130 mil por dia, né, de tiragem, né, o que é uma coisa magnífica. Né? Hoje em dia, o jornal impresso está, né, cada vez menos, né? Não tem espaço. E não era um jornal com assinante, como a gente sempre frisou. O jornal era só na venda diária. E ele tem, né, o Ebrahim, que criou certas coisas, abriu o jornal para... né, tinha uma coisa muito bacana que era no jornal, que era esperadíssima, todo ano era esperado, que era a cobertura do carnaval, né? Com as fotos, né, num clube... Eu não me lembro o nome, você lembra? O Aracan, o Clube Aracan. E essas fotos tinham as legendas, né? Me lembro até que o Ebrahim cita na entrevista dele uma famosa foto lá, que o cara estava lá, não sei o que, beijando a mulher e tal, assim. E aí tinha uma propaganda na época e a legenda era assim: passa gourmet que dá. Né? Que era uma propaganda de uma maionese, né? Maionese, uma coisa assim. Então, o Notícias Populares era uma coisa riquíssima que não pode ser resumida. O Espreme Sai Sangue, e nem é um jornal de polícia qualquer.
é uma verdadeira aula, né, de jornalismo popular. Certo? Jornalismo popular no bom sentido, não era só o negócio de explorar A tragédia, a né? tragédia, a coisa e tal, até porque a gente tinha muito respeito por isso, tinha uma linha. A gente sabia que o jornal ele era lido tanto pela vítima, pelo trabalhador, quanto pelo bandido na cadeia, coisa e tal. Então, você nunca ia botar lá que um cara que era operário, o morador, foi estraçalhado, foi eliminado, sabe? Você colocava isso talvez pro marginal, né? O suposto marginal, né? Que tivesse, né? Que foi estraçalhado pela polícia. Mas a vítima não. Mas a vítima não, você sempre preservava a coisa, porque pô, as pessoas, né? Tem direito a essas coisas. Você não pode. A pessoa já vive massacrada, né? Você vai, né? vai massacrar ainda mais, né? Ô Sodero, agora, uma das coisas que era muito bacana no Notícias Populares daquela época eram as crônicas, né? E entre essas crônicas tinha lá Histórias da Boca. Isso. E você que era o que escrevia as Histórias da Boca? Não. Isso começou bem antes de mim. Não me lembro exatamente quando começou, mas tinha o Julinho Saraiva, tinha outras pessoas lá dentro da redação que escreviam, né? Então, de vez em quando, a gente abria... E era assim, guardadas as muito devidas proporções, a ideia era ser uma coluna do Nelson Rodrigues, né? Como é que era o Nelson Rodrigues? Esqueci o nome da coluna dele, mas era uma coluna famosa, né? Né? A vida é assim, uma coisa, né? E a gente tinha uma historinha em capítulos, né? E eu fui uma das pessoas que escreveu lá, né? E eu assinava até como a M Soldera, né? O M de Antônio Marcos e tal. E aí o pessoal brincava, né? Você ainda não é FM, né? Continua M. Mas o interessante dessas crônicas era que eu gostava muito, né? Tanto que eu preparei uma coisa e penso em ainda lançar um livro em cima dessas crônicas, porque, embora fossem feitas, seriam, para mim, eram literatices, né? Por exemplo, eu já pegava as crônicas que o Julinho escrevia, eram muito boas, porque o Julinho, além de ser um grande repórter policial, ele era um poeta e era um bom escritor, né? Pena que morreu cedo, coisa e tal. E eu aprendi muito com ele, né? Aprendi muito. Uma das coisas bacanas que as pessoas deviam entender hoje, até são as frases curtas, né? Jornalismo e texto tem que ter frase curta, não pode ter aquelas coisas enormes, né? Parágrafo enorme e tal. Eu aprendi muito isso com o Julinho Saraiva. E as Histórias da Boca eram relatos de coisas que aconteciam na cidade, né? A gente pegava mais ou menos assim, a gente imaginava, né? Coisas que... Muita coisa eu vivi e meio por cima, assim, você passa. O grande lance se é que eu posso chamar isso de literatura, né? Era você poder misturar as coisas daquilo que você viveu e coisa que você não viveu, ou que tivesse até vontade de ter vivido, né? Isso que é o bacana da literatura, né? Porque se fosse para você ser realista, então, né? É a mesma coisa, você pega uma pintura ela não é uma fotografia, mas é uma visão que o artista teve da coisa, né? E então né? A crônica, a coisa é uma visão de quem escreveu, né? E onde você mistura fatos reais com fatos onde a sua imaginação pode te levar, né? E essa coleção de Histórias da Boca, se você fizer um compilado, dá um belo livro, hein? Só de Histórias da Boca. Né? Eu gosto muito. Depois a gente passou a fazer só 20 linhas, às vezes, né? Que eu chamava até de mini conto. Esse que aparece aí, Praga de Mãe, é um dos que eu gosto mais, assim que eu escrevi na época, porque era uma coisinha de 20 linhas, você contar alguma coisa em 20 linhas, meio, né? Exige uma certa criatividade, criatividade, né? Coisa.
E eu tenho tudo organizado, né? Eu guardava tudo, todos os recortes disso daí, né? Mas sempre, repito, não era eu que fazia essa coluna. A gente revezava, né? Tinha Nelson Townes também, que foi outra pessoa que trabalhou lá, né? Tinha um outro que trabalhou na Secretaria de Segurança, que eu não me lembro o nome dele agora, que era Paladino. Paladino, JB Paladino. JB Paladino assinavam as matérias, onde ele sempre usava aquela coisa, né, que eles tinham saído em viaturas nem sempre confortáveis, né? Então era coisa bacana, quer dizer, se permitia também e ela ficava, né? A História da Boca ficava ao lado do texto da manchete principal, né? Era uma coisa bem gostosa, assim, porque você tinha a manchete, que era uma coisa curta, né? Porque também os textos eram... o texto era bem simples, né? Tinha esse cuidado, né? A gente tinha o cuidado de fazer... sabe, você está fazendo um jornal para o povo ler, certo? Para o pessoal não ler, você já tinha Estadão, já tinha Folha, que o povão não tinha, né? Acho que até hoje nem tem condições, às vezes, de ler, né? Porque é uma linguagem, às vezes, até... Embora seja jornalística, coisa e tal, mas ainda tem muitos nuances aí que o pessoal não entendia, né? Que você tem que ser objetivo, curto e grosso para falar com o povo. Sodera, e assim, uma coisa que a gente tem essa interpretação é que parece que quem olha o jornal pensa que o jornal era feito por um bando de aloprados, né? E, na realidade, tinha todo um cuidado, né? Editorial, de conceito, né? Tinha. Não era uma coisa assim feita por loucos que acham que isso é legal, que é bacana, não. Tinha todo tinha todo um cuidado. O cuidado da diagramação, né? Os diagramadores, que hoje seriam designer gráfico, né? Hoje em dia, mas era diagramador. Então, eu lembro do Edmundo, de outros diagramadores que trabalhavam lá. Então, chegava no mesão, você vinha com as fotos, coisa e tal, os caras desenhavam a página. E tinha sempre um contexto de você fazer a diagramação de acordo com o texto, com a foto, com a densidade da notícia, né? Quer dizer, não era uma coisa, joga essa foto lá, joga aquela, né? E depois também chegou-se um tempo também, eu peguei bem esse tempo, que não tinha mais aquela foto escabrosa, o cara esquartejado, né? Não, a gente pegava a foto do cara vivo, né? A mulher, se ela fosse bonita, né? Reproduzia, né? Se reproduzia a foto, né? Porque não tem por que você ficar mostrando, já tem o drama em si da notícia, né? Aí você vai mostrar um corpo esquartejado, né? Tanto que eu me lembro que o meu primeiro cadáver, né, seria título, né, do meu livro, que é o primeiro cadáver, a gente nunca esquece. Meu primeiro cadáver. O primeiro cadáver a gente nunca esquece. É uma mulher muito bonita, né? Era uma mulher de 26 anos, tal. Pegamos uma foto dela na praia, né? Ela está na praia, e isso rendeu a primeira página, claro. E ela foi assassinada, esquartejada pelo marido, um ex-presidiário, né? Agora, você vai ficar botando do jeito que ela estava, né? Despedaçada, coitada. Não tem. O lance é a pessoa quando estava viva, né? Sim. Ô, Sodero, agora uma coisa que é muito bom a gente sempre lembrar é que, assim, a gente está falando de uma época que era os anos 80, né? Que era outra época da sociedade, né? Não tinha esse cuidado do politicamente correto que se tem hoje. Então, o Jornal Notícias Populares, ele é reflexo de uma época, né? Sim, é reflexo de uma época. Então, não tem, como é que se diz? Tem coisas que talvez hoje não fossem, né, politicamente corretas, como a gente diz, mas era a época. Você não pode condenar uma série de coisas, senão você teria, por exemplo, hoje em dia você não teria uma série de programas de humor daquela época. Você pegar um Chico Anísio, que de repente se pintava de negro para fazer um personagem, certo? Talvez essa manchete do Pelezão não pudesse acontecer, porque você tivesse alguma coisa como tá zoando porque o cara é negro, certo? Não era bem isso. Era o cara Pelé. Está lembrando de alguém negro, Pelé, não que
querendo detratar, né? Sim. Mas seria coisas que talvez não funcionassem. Mas mesmo assim, o Notícias Populares foi fantástico. Por exemplo, foi notícia. Acho que teve a primeira coluna, né? A coluna que seria Espaço Gay. um espaço gay, né? Que falava de como é que Desse chama? mundo, desse universo. Desse universo, né? Coisa e tal, né? Que era feito por uma colega nossa, né? Que um dia nós vamos entrevistar aqui também. Ela vai contar toda essa história, né? E que já até a gente estava lembrando outro dia numa conversa, o jornal acho que deu o primeiro mostrou o primeiro casamento gay, né? Quer dizer, com toda a dose de preconceito que podia existir na época, ele era avançado. Mostrou isso sem... Ele era à frente do seu tempo. Né? Mostrou isso sem fazer nenhum tipo de julgamento, sem fazer... Sim. Então, né? Não tinha julgamento. Não era um julgamento, era um fato. Era fato. Era um fato que poucos, talvez, os grandes jornais não teriam coragem de mostrar. Ô Sodera, agora, assim, existe um projeto de resgatar essas histórias, né? Através a princípio da Joana Rodrigues, do Proença, que foi nosso secretário de redação, você, de resgatar essas histórias E você. e também dentro da minha limitação também de fotos, né? De contar tudo isso, resgatar esse período interessante e rico do jornalismo e colocar no site do blog, né? No blog do Notícias Populares. Conta um pouco sobre isso. É uma ideia que a gente tem de resgatar. Lá já tem uma série de histórias, né? E a gente quer mostrar mais, porque tem muito mais, né? Tem coluna, o jornal tinha coluna de aconselhamento sexual, né? Tinha coisas que, putz, estavam muito à frente, né? Coisa e tal. E tem esse lance de mostrar um jornal que realmente tentava traduzir as coisas para o popular, né? Até a própria economia, falando de aposentadoria, falando da questão de poupança, explicando detalhes, né, que os jornalões, que a gente chamaria, nos grandes jornais, não tinha essa preocupação, né? Eles estavam com aquele público deles e pronto. Então, a gente vê muito importante, é muito importante resgatar isso, esse período, principalmente da década de 80, ou no período do Ibrahim Ramadan, porque a gente vê aí surgindo coisas, às vezes, muito deturpadas, né, a respeito do jornal, né? Certas vezes obras de ficção aí que não condizem com a realidade, né? Pegam fatos que aconteceram naquela época, né? Mas transportam para um período já do final do jornal, quando o jornal já estava num período de decadência e já não tinha mais como editor Ibrahim Ramadan, né? Eram outras pessoas que estavam nesse jornal, certo? E resgatar essas histórias e esse período do jornalismo popular, com certeza é um grande legado para essa nova geração de jovens jornalistas que estão se formando na academia e que não tiveram esse contato com esse tipo de jornal, né? Porque hoje tudo é digital. Então, tentar resgatar isso daí também tem uma importância antropológica, sociológica e outras assim, né, Sodera? Para atingir... Tem um monte de gente, né, que tá aí fazendo jornalismo, entrando, né? Seria interessante conhecer, né, um pouco da história, até para fazer mesmo, porque você tem... O popular nunca deixa de existir, né? Mas que seja feito com um pouco de ética, com, né, um pouco de respeito às pessoas, né? Porque o que a gente observa hoje, né, que não em jornais, né, porque na verdade não tem mais os jornais, né? Teve, acho que, uma tentativa no jornal chamado Meia Hora, Meio Dia, não sei como é que chama, aí, mas não vingou. Não vingou muito.
E a questão é que você tem chance de fazer coisa popular, ainda mais hoje com trocentas possibilidades que você tem, né, de fazer, mas fazer com menos exploração, né? E mais conteúdo, que você leve, por exemplo, um mínimo de informação boa para a pessoa, né? Que a pessoa possa aprender um pouco com as coisas, não só, como é que se diz, ficar na galhofa, lá na galhofa é antigo, esse. Ficar só na deturpação das coisas, para você ter uma ideia, né, das coisas. E acho que os comunicadores aí, a gente não vê hoje mais essa muita preocupação, teriam que ter um pouco mais de estudo nessa área, sabe? Estudar um pouco mais para virar... porque você vê muito hoje influencer, não sei o quê, coisa e tal. Pô, a pessoa às vezes não tem fundamento de nada, ela fica ditando regras aí que não tem nada a ver. Então, sabe, que as pessoas se preparassem um pouquinho, ver como eram feitas as coisas, que tinham um mínimo de ética, um mínimo de respeito, né, das pessoas, para fazer. E fora a ética e o respeito, a preocupação também de não levar processo, né? Porque se a notícia ela não tivesse baseada em fatos e documentos, também o jornalista está sujeito a ser processado, né? Que nem qualquer outro jornalista, né? Então, o Jornal dos Populares também tinha essa preocupação, né, Sodero? Você tinha que também fazer as coisas, não era... A gente nunca se inventava, né, as coisas. E quando se dava essas coisas, né, era uma coisa assim de cumplicidade com o público, né? No mais, sempre tinha um fundo, uma realidade, né? Acontecia o crime, aconteceu. Aquele crime aconteceu, certo? Não era inventado. A maneira ótica daquele que ele foi visto é diferente, né? Mas e que ele existiu, certo? Sim. Você não podia criar do nada uma coisa, né? Ô, Sodero, agora sim, estamos encerrando praticamente, chegando no final da nosso bate-papo do primeiro Notícias Populares Podcast. Você pode resgatar 3 das grandes reportagens que você fez pelo Notícias Populares? Por exemplo, o Pelezão foi um. E as outras? O Pelezão foi esse do primeiro cadáver. Eu acho, era uma coisa interessante, né? E fiz, uma época também, uma matéria que até agora está ressuscitando aí. Um menino que sumiu, um escoteiro que sumiu, né, que parece que estão encontrando um cadáver. Eu fiz uma matéria e eu cheguei a fazer, entrevistar lá um pessoal espírita que teria indicações de onde ele estava, uma carta que supostamente ele tinha escrito, mas infelizmente não foi achado, e agora que parece que está pintando, né? E você está esquecendo do Chico Pé de Pato. Chico Pé de Pato. E quem era Chico Pé de Pato? Chico Pé de Pato foi o primeiro justiceiro de São Paulo. O justiceiro, ele matava, na verdade, teoricamente, ele fazia justiça no bairro. Ele teve um problema de estupro com a família, a mulher dele e tal. E ela lá no Itaim Bibi, o outro Itaim Paulista. E lá ele era... eu fui de madrugada lá, fizemos fotos dele com 2 revólveres, coisa e tal. E Chico Pé de Pato, ele acabou sendo... na verdade, a polícia até indicava para ele os caras que ele deveria eliminar, né? É uma coisa assim meio esquisita, mas é o que acontecia. E até que um dia, por engano, ele matou um policial, né? Aí ele acabou tendo que se entregar. E essa minha matéria ficou engavetada, esperando que tivesse mais mortes para juntar, e saiu justamente quando ele se entregou. E ele se entregou num programa de rádio do Afanásio Jazade, coisa e tal, porque ele tinha medo de ser executado, né? Depois, provavelmente, não se sabe ainda se é verdade ou não, mas ele foi executado com 51 estocadas depois que ele foi preso num presídio aqui em São Paulo, né? Mas o Chico Pé de Pato eu entrevistei, então ele conta, né, por que ele matava, né, como ele matava. Ele ia atrás, ele pegava os caras
e matava. Essa foi uma das pessoas, né? Tem também um cara que eu entrevistei, que me marcou muito, assim, que foi, ele já estava no DEIC, ele esquartejou, não me lembro da origem da manchete, eu sei que ele esquartejou... Barba de Sapo. Isso, Barba de Sapo. Ele esquartejou o parceiro... Barba de Sapo e o Fininho. Ele esquartejou um cara lá e botaram num saco e perceberam, porque começou a sangrar, ele estava indo para jogar o cadáver lá no final aí do metrô, como é que chama, lá da Zona Leste, estava indo para jogar lá, só que na época de trem. Ele estava indo para jogar o cadáver e começou a sangrar lá, pingar lá o saquinho. E ele esquartejou, e ele, assim, com uma frieza muito grande, ele contou assim como é que ele esquartejou, né? Você fica imaginando, putz, o cara tem lá a coluna, coisa e tal. Ele falou que fez uma cunha, meteu uma martelada, tal, para cortar o olho do cara, né? Arthur Alvim, ele ia jogar o cadáver em Arthur Alvim, lá no... Não, e esse caso a gente fez junto. E só lembrando de algum outro detalhe. Quando ele relata que ele esquartejou a vítima ao lado do Fininho e colocaram no saco plástico e iam levar para um outro lugar, acabaram pegando o trem e o trem foi parar lá na Estação da Luz. Daí eles desceram da Estação da Luz, ele conta que ele trouxe o corpo dentro do saco e ele falava que dentro do corpo no saco e sentia a cabeça encostando na cabeça dele dentro do trem, transportando. Chegando lá na Estação da Luz, eles desceram e jogaram o corpo, o saco com o corpo esquartejado, em frente à Praça Júlio Prestes. Quando a polícia descobriu, eles foram reconstituindo o corpo da vítima na calçada, ali, tipo um quebra-cabeça. Não, é impressionante isso aí. Você estava junto, né? Por isso que é bom. É o repórter fotográfico com memória fotográfica. Agora, você vê, né, esse tipo de jornalismo que aparentemente não existe mais, né? É só uma interpretação nossa, porque o Notícias Populares vive ainda no imaginário das pessoas. Tanto que quando nós chegamos aqui nesse espaço, no AD Sampa, o nosso colega aqui que está dando esse auxílio para nós, ele falou que o pai dele era leitor do Notícias Populares. Você tinha... O Notícias Populares era uma coisa engraçada. A gente fechava o jornal muito cedo, né? E às vezes se pegava um ônibus, por exemplo, você já via, tinha os meninos distribuindo o jornal e tal. E às vezes você entrava assim num ônibus e você via um cara lendo o Jornal da Tarde, né? Que era assim o must do jornal na época, né? O jornal dos intelectuais. Dos intelectuais. Mas no meio do Jornal da Tarde tinha Notícias Populares encravado, porque às vezes o cara tinha... digamos assim, tinha uma certa... Não é vergonha, como é que dizer? Tinha preconceito. Um preconceito, né? Então ele fala, pô, vamos me pegar aqui lendo Notícias Populares? Não, estou lendo o Jornal da Tarde. Mas aí você olhava bem lá no... E o grande barato, né, Sodera, que o Jornal Notícias Populares, além de publicar aquelas matérias de crime e coisa e tal, ele também... Ele era levado para casa porque a dona de casa, na época, lia a coluna de variedades. Sim, tinha a coluna de variedades, né? As informações ali que o pessoal gostava muito, né? Que casou com quem, o ator, quem vai ser o próximo astro da próxima novela, né? Então, era interessante, né? Naquela época, né, tinha bastante dona de casa. Hoje em dia a mulher está cada vez mais, né? Mas naquela época... menos dona de casa e mais participante mesmo, correto. Anos 80, né? 70, anos 80, né? Então, é aquilo que a gente acabou de falar, que o jornal ele segue, né? Como hoje a gente vê, quando eles reeditam na televisão programas lá da década de 80, 70, eles falam que aquilo lá é uma contextualização da época, certo? Então... né? Porque senão hoje em dia você vai passar, você vai falar, nossa, mas olha que coisa absurda, né? Né? Só que hoje o Notícias Populares, a gente pode
pode dizer, não existe mais o impresso, não existe mais nem com exceção do meu blog, não existe mais ele nem, como é que se diz, nem virtual, nem online, nem nada, né? Mas ele tá presente no nosso dia a dia no jornalismo. Se você vou pegar um exemplo da Rede Globo, grande parte do noticiário da manhã são crimes. Crimes, sabe? Crimes em cima de mulher, assassinato, coisa e tal, golpes, coisa e tal. E você pega, aí sai do Bom Dia São Paulo, passa pro Bom Dia Brasil, aí daqui a pouco entra o programa lá do Encontro e tal, e está sempre em cima de um fato escabroso, certo? Quer dizer, a Notícias Populares está vivo na TV, só que uma outra linguagem. Uma outra linguagem, com outro nome. Né, e enxertado com matérias que têm a ver com problemas do bairro, soluções. Aliás, problemas do bairro, uma boa coisa. Olha, aí, lá atrás, o Notícias Populares já tinha um plantão Notícias Populares. Então ia um senhor chamado Alderaban Cavalcante. E esse senhor montava uma barraquinha cada vez num bairro distante da cidade. Então você vai ter essa barraquinha na Zona Leste, nas quebradas da Zona Sul, em todos os lugares. Por quê? Porque até o Ebrahim tinha a teoria sobre isso, né? Que era o seguinte, o jornalista ele era meio de classe média, né? Então, classe média não morava muito na periferia da cidade, longe e tal. Então, às vezes, o jornal não trazia, não refletia aquela coisa. Então, outra coisa fantástica do Notícias. Ele botou o plantão Notícias Populares. O cara ia lá no bairro, lá na quebrada, e falava, o que está acontecendo aqui? Ah, tem um problema na rua. O fala-povo, né? O fala-povo. Tem um problema na rua aqui, o esgoto aqui não está funcionando, a água, não tem água. E aquilo saía no jornal, certo? Que foi servir depois para outros programas, tipo aquele cara que agora se aposentou da Globo, que fazia uma barulheira, né? Canuto. O Canuto, né? O Márcio Canuto, né? O Márcio Canuto era o plantão NP, certo? Indo para as quebradas. Estão aqui, né? O jornal já fazia isso nos anos 70, 80. E o jornal já fazia isso. Tem fotos, até se você buscar lá, né? Historicamente, tem nada. O plantão NP. O cara lá nas quebradas, trazendo um problema que os outros jornais não iam buscar. Ninguém ia buscar, porque o jornalista era de classe média. Certo? Ele passava, o caminho que ele passava era bonitinho. O jornal Notícias Populares é o porta-voz do povo, do trabalhador. Tanto que era o Jornal do Trabalhador, né? O slogan, né? Escrito em cima era o Jornal do Trabalhador, está lá, Jornal do Trabalhador. Agora, Sodero, eu me lembro que uma das características da redação era assim, era a liberdade, né? Liberdade que a gente tinha. Então, entre uma pauta e outra, naquela tensão toda, era como um cara largar um pouco o trabalho, descer, tomar uma cerveja, voltar para trabalhar, descer, tomar um café, voltar para trabalhar. Às vezes o cara voltava meio calibrado, mas continuava trabalhando de boa. Essa era uma característica. E como nós estamos praticamente encerrando o nosso primeiro podcast do Notícias Populares, Notícias Populares Podcast, vamos descer e tomar um café? Sim, perfeitamente. O cafezinho sempre vai bem, né? E queremos dizer aqui que acho que foi um bom começo, né? Começou bem. É um bom começo, porque tem muita coisa para rolar ainda. Tem muita história para ser resgatada. Tem muita gente para a gente ouvir, né? E a gente vai fazer esse microfone aqui cansar. Obrigado a todos. Um abraço, obrigado. Acabou?